Salve galera, bem-vindo ao PodTesv e aqui estamos no nosso quadro Papo de Terreiro. Meu nome é Thiago Moraes e eu tô aqui com meu brother Caio Barcelos. Salve, meu irmão. Salve galera, salve Thiago. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Papo de Terreiro. Boa. Acho que hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, igual no primeiro, né? A gente veio com essa proposta aí para esse quadro. E a gente vai tentar manter esse padrão hoje. Na verdade a gente veio meio sem pauta e viemos conversando e falamos assim, sei lá, bora sentar lá e trocar uma ideia, sei lá, de alguma coisa assim, e isso vai acontecer, galera. É isso aí. Bora trocar uma ideia? Bora. Então, irmão, me fala uma parada. Fiquei sabendo que você vai rolar um batismo lá e eu também tô louco pra batizar, né? Lá no TESV, e você vai batizar também. O que fez? Você decidiu fazer, mas agora você decidiu fazer isso e você faz um tempo que tá lá e tal. Como é que foi esse caminho pra chegar até... Eu falei, vou batizar. Então, acho que antes dá pra já aproveitar e lembrar, né? Agora nós entramos no mês de abril. Abril é o mês de Ogum. Boa. Né? Que pra mim, tem uma significância muito importante. E também é o mês de aniversário do TESV, né? Então nós vamos completar aí 5 anos de terreiro. Que parece pouco, mas a gente já viveu bastante coisa lá dentro e aí é muito bacana a gente ver, né, a trajetória e tudo mais. Teve um episódio que o Pai Sérgio contou um pouco sobre a fundação. E agora a gente vai voar. Tal. E agora, no dia 29 de abril, o TESV faz 5 anos. E com isso, a gente trouxe uma programação diferenciada que a gente vem fazendo isso desde o primeiro ano, né? No mês de abril, a gente faz algumas... celebrações, né? Comemora, né? Durante o mês inteiro a gente faz alguns eventos, digamos assim. E dentre esses eventos a gente tem uma visita no Ponto de Força, né? Que é bem bacana, que é numa fazenda de uma irmã lá do nosso terreiro. Um salve aí pra Elaine. Salve, Elaine. Anderson, a galera Tamo lá de junto. Itaporã. E é um lugar muito gostoso, o ano passado foi a primeira vez que nós fizemos, né? Esse evento foi muito bacana. E foi a primeira vez que rolou o batismo no terreiro em si, né? Que a gente pôde ver tudo certinho, que a galera se batizou. Demais, cara. Foi muito bonito, é muito emocionante, né? Eu tive o privilégio de batizar uma irmã da casa, Natasha. Salve, Natasha. E na ocasião, eu também estava nos meus planos participar do batismo como batizando, né, no caso. E aí eu não pude batizar porque a minha madrinha, no caso, nossa mãe pequena, Thaís Fernanda, tinha recém-parido nosso baby Bento. E aí ela não pôde comparecer e aí eu deixei para a próxima oportunidade, né, que aí agora chegou a hora. E é muito engraçado, né? Porque fui criado dentro da Igreja Católica e eu fui batizado na Igreja Católica quando eu tinha 1 ano de idade. Não sabia nem o que eu tava fazendo ali, nem nada. Inclusive tem uma foto do meu batismo, que a hora que o padre tá coisando um negócio na minha testa, eu tô chorando. Vamos postar no Instagram. E dá um meme bom. Mas enfim, fui criado dentro da Igreja Católica, fiquei até os meus 17 anos por aí, participei bem ativamente, fui coroinha, participei do grupo de jovens e tive a minha vida lá enquanto católico e acho que foi muito bom, sim, pra eu ter uma noção, né? A minha base de questão religiosa é católica e não tenho do que reclamar, assim. Mas chegou a um ponto que eu já não me via dentro daquela religião, acabei me afastando e fiquei meio que perdido, assim, sem frequentar nada, sem ter nada, até eu chegar na Umbanda, conhecer a Umbanda. E desde então, estou lá, sou umbandista e não tem como, né, a gente não pensar nesse ritual do batismo, né? Você sendo umbandista, você se considerando umbandista e tal. Eu acho que é uma questão que... Não que isso seja uma regra, né? Que você necessariamente precisa se batizar para ser umbandista. Eu não acredito nisso. Mas, pra mim, tem uma importância muito grande, assim. Tem um significado importante demais que vai ser meio que uma conexão maior, digamos assim. Vai ser um outro elo de ligação que eu vou ter dentro da espiritualidade, né? Dentro da religião
que é a minha religião e tal, que eu me vejo ali, que eu sei que é exatamente isso que eu quero, e agora tendo a oportunidade de fazer o batismo por escolha própria, né? Eu tô escolhendo me batizar, e isso é muito importante. Pra mim isso é muito importante, sabe? Eu ter essa oportunidade hoje de ter essa consciência, de saber o porquê que eu quero ser batizado, da importância que isso tem na minha vida, sabe? Hoje eu sei que isso pra mim é muito importante. Igual se for comparar quando eu fui batizado na igreja católica, eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. E hoje esse ritual é algo que pra mim, assim, é mais um elo mesmo, uma conexão maior que eu vou ter com a minha religião, né? Que a gente é batizado na Umbanda, no caso. E também com a questão com a parte espiritual também. A gente, lá dentro do nosso terreiro, a gente tem o batismo, a opção de escolher um guia encarnado e um... Desencarnado? Um guia encarnado e um desencarnado, é ótimo. Um guia espiritual, no caso, que é o desencarnado, e uma pessoa encarnada. E assim, são questões que pra mim, a escolha, né, de como que foi a escolha, que eu escolhi, a Thaís, que eu já falei, né, que vai ser minha madrinha e tal, não sei o quê. Eu acho que é uma questão, foi uma conexão, assim, cara, que desde o início, de quando eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda, que nem foi no TESB, foi na casa do Senhor Arentino, que na época o pessoal era de lá. E foi a primeira pessoa que eu tomei o passo, foi com a entidade da Thaís, que é a avó, Dona Maria do Rosário. Salve, Dona Maria do Rosário. Salve, Dona Maria do Rosário. E aí, que também vai ser minha madrinha, no caso, pretendo falar com ela daqui uns dias. E... assim, essa conexão pra mim que já vem de muito tempo, sabe? Desde o início, ela sempre me amparou, a Thaís e a avó sempre foram pra mim, dentro do terreiro, um porto seguro, assim, muito concreto, sabe? Nos momentos de mais aflição, de mais dificuldade, porque quando a gente inicia o desenvolvimento é tudo muito confuso, a gente tem um monte de dúvida, e também tem aquela ansiedade de fazer as coisas, de começar os atendimentos e tudo mais. E eu tive isso muito precoce, né, na parte do meu desenvolvimento, foi acontecendo tudo muito rápido. E óbvio que a espiritualidade foi conduzindo, o mentor da nossa casa, o Sr. Muhammad, também foi conduzindo ali de uma forma que trazia um pouco de segurança, mas ao mesmo tempo eu ficava muito naquela, né? Naquelas questões de, sei lá, de dúvida mesmo, eu acho. E em vários momentos eu passei por diversas situações, que aí a gente já lembra lá do primeiro episódio, que parecia que a gente era santo, que a gente era maravilhoso. Que, tipo assim, já passei por diversos momentos dentro do terreiro, de eu estar numa situação assim que eu falar assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, vontade de pegar minhas coisas e ir embora, sabe? E de várias outras coisas que aconteceram que, nesses momentos mais específicos, assim, que eu tava passando por situações muito ruins, eu tenho muito claro pra mim que as pessoas que me ajudaram muito foi a Thaís e a avó também, que sempre me ajudou, com conselhos muito pontuais, assim, que são coisas que pra mim foram fundamentais pra chegar no Caio médio, no Caio umbandista de hoje, sabe? Então eu sou muito grato por isso, e eu acho que o batismo vai ser uma forma da gente selar mais esse vínculo, da gente firmar mais esse vínculo, sabe? E a gente sabe que a responsabilidade continua também, que é uma coisa que eu já sinto, mas é algo que a gente afirma ali na hora, né? Que a gente vai ajudar na parte espiritual um do outro e tudo mais. Então, acho que hoje, pra mim, o batismo tem um significado completamente diferente do que eu imaginava enquanto católico. E de uma importância gigantesca, assim. Não tem nem como mensurar isso. E eu tô bem feliz, cara. Bem animado, ansioso também por chegar o dia logo desse evento. Que vai ser muito bacana, vai ter muita gente que vai se batizar. O Thiago também vai se batizar, né, Thiago? Eu vou. Então conta aí um pouquinho pra gente também, o que você... Não, pra mim, batizar na Umbanda hoje é algo inimaginável há um ano atrás, na real. Porque quando eu entrei no terreiro, eu meio que era um cara de pedra, assim, que eu não sentia nada. Eu só ia pro terreiro e falei assim, eu curto a galera do terreiro e eu vou lá. E eu nem entendo por que os guias me chamou pra trabalhar, na real. Falei, sei lá, tô aqui, vou ficar aqui, tá massa, né? Eu vou ficando aqui. Então.
E nem pensava em batizar, não pensava em nada, assim. Eu não sabia nem o que era sentir energia, o que eu tava sentindo, se eu sentia alguma coisa ou não. Pra mim, nada, nada, nada. E hoje chegar num ponto onde eu acredito que eu tenho que fazer o batismo é muito legal, por causa que hoje eu entendo que eu sou um bandista, né? Porque às vezes as pessoas perguntam pra mim, por que você vai batizar? Eu vou batizar porque eu sou um bandista. Né? Eu vou batizar porque eu tento ser um bandista dentro da minha família, eu tento ser um bandista dentro do terreiro, dentro da minha sociedade, entre meus amigos. Eu tento ser um bandista também na natureza, cuidar de tudo, pensar pelo menos dessa forma mais positiva e tal. Então eu tenho os fundamentos, um bandista dentro de mim e eu sigo isso, entendeu? Então, mais do que eu acho que ficar pensando, tipo, caraca, eu devo ou não devo me batizar, eu acho que tem que pensar assim, você é um bandista? Sou um bandista. Eu falo assim, e eu posso decidir por isso? Eu posso decidir. Então eu vou ser batizado. Acabou. Eu acho que faz sentido. E é muito pessoal, cara, essa questão do fato até de você se sentir um bandista ou não, né? É uma coisa muito pessoal, a pessoa vai saber ali, na hora que chegar esse momento, ela vai saber também, vai ser preparado para que chegue nesse momento. E igual eu vou ser batizado agora, tipo, no 5º ano da casa, né, cara? E eu tô lá desde o início do terreiro, eu frequento o TESV, eu fiquei um tempo na assistência e depois de um ano eu entrei na corrente, só que eu vou só me batizar agora. Então, tipo assim, não vejo que isso é uma coisa que, nossa, por que você demorou tanto tempo para se batizar? E nem que, ao contrário, sei lá, eu acho que o momento chegou o momento, sabe? Sim. É exatamente esse o momento que foi preparado para que isso acontecesse. E eu acredito que também a espiritualidade sabe conduzir isso muito melhor do que a gente imagina, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos anseios e tudo mais. Eu acho interessante isso. E dentro dessa perspectiva, eu acho massa a gente propor um pouco essa reflexão também de se perguntar, se questionar, né? Por que eu quero me batizar, né? Por que eu devo me batizar? Eu acho que são questões que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar sobre, porque diferente de como, por exemplo, eu fui batizado lá quando eu tinha 1 ano de idade, eu não tinha consciência nenhuma do que era aquilo, sabe? Nenhuma. E ali minha mãe, meu pai, de fato, acreditavam que aquele era o caminho e eles podiam escolher por mim naquela época, então foi o que foi feito, sabe? E hoje não, hoje a gente já tem, né, depois de velho, né, no caso, que de uma certa idade, a gente que tem essa liberdade para escolher, sabe? Eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, você, enquanto participar, né, desse ritual, realizar esse batismo, porque a gente está literalmente tendo o direito de escolher ali, a possibilidade de escolher o que você quer seguir, né? O que você como você se reconhece enquanto religião e tudo mais. E você sentiu o batismo, né, amigo? Tipo, você já tem consciência do que está fazendo. Exato. E você vai sentir o batismo, sentir o porquê está fazendo isso. E com certeza, no futuro, a gente vai ter consciência de que o meu batismo foi algo que teve significado pra mim de verdade. Sim, igual eu não lembro, né? Então, quando eu fui batizado, eu vi uma foto, que é a única foto que tem do batismo, que eu tô chorando. E é isso que eu lembro do meu batismo, sabe? Lógico que devido a minha mãe ser católica e tudo mais, e participar bem ativamente da igreja, eu fui criado dentro desse ambiente, e pra mim era uma coisa gostosa, eu gostava de estar lá participando, né, da igreja, dos grupos que eu fazia parte e tal, pra mim era bacana. Só que aí chegou a um ponto que, quando eu comecei a entender, de fato, um pouco mais sobre a minha vida, né, e sobre as questões religiosas, digamos assim, mas quando eu comecei a entender de fato o que era pregado dentro da igreja, quais eram tipo, o que pode, o que não pode, não sei o quê, eu vi que eu não me enquadrava mais naquilo, sabe? Até chegar ao ponto de eu falar, cara, não é pra mim isso, eu não vou conseguir me sentir bem mais, eu já não sentia, na verdade, né? E aí eu não me via parte daquilo mais, e não via sentido eu continuar insistindo, sabe? sem dúvida. Tanto que foi o que a partir do momento que eu comecei a ter essa consciência, eu me afastei e eu fiquei um tempo sem seguir nenhuma religião. Nunca deixei de acreditar em Deus, sempre fiz minhas orações antes de dormir, sempre pedia força lá pra galera e tal.
Mas, e fiquei meio que desligado, assim, né? Até encontrar um bando. E foi uma coisa que pra mim, cara, foi... eu falei até no primeiro episódio que a gente gravou, que foi um divisor, assim, né? Tem o Caio antes da Umbanda e o Caio depois de ser um bandista. Sem dúvida. Se tornar um bandista. Porque é algo que pra mim tem uma... Como que eu falo? Tem um peso muito grande, né, cara? Porque além das questões que as pessoas normalmente veem, né? Da gente fazendo os trabalhos, fazendo a gira, fazendo as funções lá do terreiro e tal, tipo assim, envolve muita coisa, né? Como você mesmo falou, a questão de como a gente é com a nossa família, com os nossos amigos, na sociedade, a forma que a gente lida com a natureza também, que é uma questão muito forte dentro da Umbanda. E eu acho que é isso, cara. Essa questão do batismo vai ser mais uma... Não digo uma confirmação, porque eu me sinto umbandista desde o primeiro momento que eu pisei dentro do terreiro. Quando eu pisei no terreiro, eu sabia que ali Falando nisso, como era é o que meu foi lugar, quando você sabe? pisou no terreiro? Quando você pisou a primeira vez no terreiro, que você falou assim, caraca, aqui é meu lugar. Como é que foi? Quando foi? Foi quando Então, tocou a tabaco? Foi quando você... Na verdade, eu fui a convite de uma pessoa que frequentava lá o Seu Valentino. E a gente chegou, tava eu e o Max, a gente chegou meio que sem saber, né, o que ia acontecer, não tinha nem noção, eu não tinha nem pesquisado sobre o que era, eu sabia sobre o que era Umbanda e Candomblé pelas coisas que eu já tinha escutado falar, né, a maior parte delas de uma forma bem errônea. E quando eu cheguei, a gente chegou no terreiro, né, eu lembro que a gente tirou o chinelo e tal, que já tinham falado pra gente ir com uma roupa clara e tudo mais, e a gente ficou na varanda, assim, que era um terreiro, era no fundo de uma casa. A gente ficou na varanda, assim, em pé, esperando, porque ia começar a defumação, né? E aí tinha uma galera, tinha muita gente, né? E eu tava muito curioso, porque eu sempre fui muito curioso. Eu queria entender o que tava rolando, eu ficava o tempo todo observando, tentando ver o que tava acontecendo. E aí, de repente, começou a defumação. E aí eu sei que começou a defumação de um lado lá, a hora que tava chegando perto de mim eu já tava cantando os pontos, né? Quando eu vi eu já tava cantando. E eu tava super na vibe, assim, curtindo demais. E aí eu falei, cara, nossa, eu tô muito em casa, sabe? Eu tava muita vontade mesmo. E aí fui lá tomar o passe depois e tal, aí aconteceu uns rolezinhos e tal, foi bem... Isso pode ser pauta para outro episódio. Mas assim, foi... Cara, desde da hora que começou ali a defumação, eu tive certeza que, de fato, ali era um lugar que eu me sentia muito confortável, muita vontade. Eu fui umas 2 vezes, eu acho, nesse terreiro, e depois que abriu o TESM, a gente começou a frequentar lá. E aí, se eu não me engano, a gente só não foi na primeira gira, na gira que abriu o terreiro mesmo. Porque nas outras, cara, toda sexta-feira eu tava lá. E era engraçado, porque assim, a gente começou a frequentar e tinham pessoas conhecidas que frequentavam também e tal. E cada dia era uma sensação diferente, mas todos os dias a sensação de pertencimento àquele lugar só aumentava, sabe? Só aumentava. E aí comecei a meio que cambalear lá e tal, dar umas tremelicadas. E aí os guias começaram a falar de mediunidade, tal. Até que o Rompimato um dia me chamou lá pra começar o desenvolvimento, não sei o quê. E eu fiquei meio que enrolando, na verdade, né? Que eu ficava assim, pô, é uma responsabilidade tão grande, né, cara? Eu tava aqui toda sexta-feira, tipo, eu vou ter que estar aqui toda sexta-feira, sabe? É um compromisso muito grande que eu não vou conseguir cumprir, eu tinha certeza. Eu falava pra toda vez que um guia falava, filho, tem que trabalhar, que não sei o que, eu falava, cara, eu não vou conseguir estar aqui toda sexta-feira. E desde a primeira vez que a gente foi no terreiro, a gente nunca faltou. Toda sexta-feira tava lá. E eu sempre tinha esse pensamento, mas toda sexta-feira tava lá. Teve umas 2 vezes que a gente faltou por questões de viagem e tudo mais, que são coisas que acontecem normais, né? Mas eu sempre tava lá. Até que depois foi exatamente 1 ano, quando teve o aniversário de 1º ano do terreiro. Na verdade foi a festa de Ogum, que era no mês ali de abril, né? Foi a primeira gira que eu participei como membro da corrente. Só que durante esse 1 ano eu fui participando do desenvolvimento lá com o Rompimato, com os guias lá dos médicos que trabalhavam na casa. Que foi já meio que a parte inicial ali, né? Fui sendo preparado e tudo mais. Entrei pra corrente, continuei no desenvolvimento, comecei a cambonar a galera e tal.
E depois comecei a atender. Muito filho de fé. E o negócio foi indo, sabe? Eu também fiquei nessa, porque quando me chamaram pra entrar no terreiro, eu demorei, sei lá, uns 5 meses pra aceitar. Porque eu falei, jamais que eu vou vir toda sexta-feira aqui. E ó, cara, que louco isso. O meu preconceito. Porque eu ficava pensando na galera, eu falei assim, mano, quem que é essa galera que vai todo domingo na igreja? Eu ficava pensando, quem que é essa galera que vai todo domingo na igreja? Pelo amor de Deus, o que tem nessa igreja? Hoje a gente faz podcast, vai limpar na quinta-feira, sexta-feira tá lá na China. Sábado tem curso, quarta tem curso. E é engraçado que, assim, eu tinha essa visão, tipo, de achar que eu não ia dar conta de ter essa responsabilidade, sabe? Eu sempre pensava, cara, eu não vou conseguir estar aqui toda sexta-feira, sabe? Sexta-feira, cara. Sexta-feira. É o dia que tá começando ali o final de semana, você trabalhou. E aí você já tá numa vibe diferente, né? Pelo menos antes eu tinha esse pensamento. E aí eu sempre ficava na minha cabeça, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir assumir esse compromisso porque eu sei que eu vou falhar. Eu tinha muito isso na minha cabeça. E hoje, cara, e hoje não, né? Desde quando eu entrei pra corrente mesmo, de fato, isso antes eu já meio que fazia isso, né? Mas hoje foi se tornando algo tão natural que às vezes acho que a ansiedade que eu tinha antes de chegar à sexta-feira pra ir festar é a ansiedade que eu tenho hoje pra ir pro terreiro, que vai ter a gira, sabe? Mas só que é um processo natural. E é aquela coisa, são prioridades, né, amigo? A gente tem que estabelecer prioridades na nossa vida e assumir essa responsabilidade de entrar no terreiro, de fazer parte de uma corrente mediúnica de um terreiro. Você tem que ter consciência que você vai assumir a responsabilidade ali de cumprir com a sua função ali dentro, sabe? Sim. E é um compromisso que, além de ser um compromisso seu ali com o terreiro, né, com a galera e tudo mais, de que todo mundo se ajuda, que é uma corrente, tal, é um compromisso que você tá assumindo com a espiritualidade. Sim. E aí é você que tem que avaliar, né? O que pesa mais pra você, né? Qual que até onde que você deve se responsabilizar, sabe? E também, cara, é uma parada que você acha que você não vai dar conta por causa do jeito que você leva a sua vida, e você quer ir pra fazer um fervinho, pra balada, que não sei o quê. Mas quando você entra pra Umbanda e você começa, por exemplo, a fazer preceito, você começa a estudar, e você começa a curtir, a espiritualidade começa a chegar e tal... Querendo ou não, isso começa a mudar você, cara. Sim. Começa a mudar você e fala assim, cara, eu já não tô mais afim de estar no meio de tanta galera, eu já tô afim de ficar mais na minha, eu tô afim de, tipo, estar com pessoas diferentes e tal, não é todo mundo mais que se encaixa na sua vida e tal. E de certa forma o nosso círculo de pessoas acaba modificando, né? Eu acho que isso é um processo muito natural para a maioria das pessoas, não todas, que muda, cara. Muda muito. Uma coisa que muda muito. A convivência que a gente tem com os círculos de amizade que a gente tinha e tal, muda muito. E, assim, na minha vida mudou bastante. Lógico que quem tem que ficar vai ficar, né? Quem tiver aqui vai também. Mas é uma coisa que muda muito. E é a forma que a gente começa a enxergar as coisas, né? Hoje, pra mim, tipo, em relação à questão de prioridades mesmo, a parte espiritual é uma das minhas principais prioridades. É a base, né, cara? Além de ser a minha base, é uma coisa que me sustenta muito, porque, tipo, independente dos problemas que a gente passa e tudo mais, é onde eu encontro, de certa forma, ali um conforto, sabe? E é onde me dá forças pra continuar fazendo as outras coisas que eu tenho pra fazer, que é um monte de coisa, né? Que a gente, além do terreiro, a gente faz mais uma porrada de coisa aí que a gente precisa, de certa forma, ter alguma coisa pra se sustentar, né? Sem dúvida. Pra gente manter firme ali e tal. E isso vai para as relações pessoais, vai pro trabalho, vai pra todos os lados. E hoje, pra mim, é isso que me sustenta, de fato. E outra, né, cara, quando você entra no terreiro, e esse é um lance também que entra até na parada do batismo, na minha opinião. Porque esse lance de você achar que você não consegue ter obrigação e você acaba conseguindo porque você muda a sua forma de viver e tudo mais, isso, de certa forma, pra mim, óbvio, né, me fez perceber que eu sou um bandista. Porque eu tenho a obrigação, mas eu tenho vontade de fazê-la pra caramba, sabe? Não é uma obrigação que eu fico tipo, putz, eu vou ter que fazer esse trem aqui hoje. É que quando a gente fala obrigação, não é no sentido de ser obrigado a fazer, né? É no sentido da responsabilidade mesmo, de assumir esse compromisso, na verdade, né? É um compromisso que a gente tem e que tem que ser mútuo, né? Esse compromisso, essa troca tem que ser, tipo, como que eu vou dizer?
dos dois lados, Dos dois né? lados. A espiritualidade tá ali pra gente, mas a gente também tem que estar lá pra espiritualidade, Sim. não tem jeito. A gente não tem que só esperar que venha até nós, né? A Sim. gente tem que fazer a nossa parte. E eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa pensar muito antes de entrar para uma corrente mediúnica, para quem tem interesse em fazer parte de um terreiro, é entender isso, cara. Vai sentindo, você vai sentir se é a hora que for o momento. Eu esperei 1 ano para entrar na corrente, então assim, eu vejo que acontece muito de muitas pessoas assim, começarem a frequentar uma casa, se já tem uma mediunidade ali mais aflorada e tal, já começa às vezes a trabalhar. Não acho isso errado, tá, gente? Só para deixar claro. Só para exemplificar o que aconteceu comigo. Mas já começa, sabe? Direto já vai trabalhar e tudo mais. Como eu falei, não é errado, mas é uma experiência que... A minha experiência foi totalmente diferente, sabe? Eu fiquei bastante tempo. Bastante tempo, assim, relativo, né? Fiquei 1 ano na consulência ali. E foi onde eu pude perceber muita coisa, cara. Muita coisa. Eu já fui tendo contato com os guias e tudo mais. O meu desenvolvimento foi acontecendo ali, começando, né? Ali. E foi muito importante esse tempo que eu passei na consulência, sabe? Para eu entender mais sobre a religião. Durante esse período eu participava dos estudos da casa, então isso foi muito importante também para que eu conseguisse meio que concretizar isso dentro de mim, sabe? Que ali era realmente o meu lugar, era ali que eu queria estar. E eu tive a oportunidade de conhecer outras casas também, outros terreiros, e em nenhuma delas eu senti o que eu senti ali no TES. Então eu sabia, eu tinha certeza que ali era de fato o meu lugar, sabe? Sim. Assim como eu tenho até hoje. E são experiências diferentes mesmo. Por exemplo, você teve 1 ano de consulência. Eu acho que eu fui 5 vezes na consulência. E depois fiquei 1 ano sem ir no terreiro. E aí eu cheguei lá no terreiro um dia que o Sérgio falou pra mim ir. Falou assim, não, cola lá no terreiro, que não sei o quê. E eu fui. Era uma gira de esquerda e o terreiro tava fazendo ainda uma gira fechada que ia Era na época das lives, né? Das lives Das e tal, né? transmissões. E aí eu fui lá, eu acho que era o único consulente, não sei se tinha mais alguém. E aí me chamou lá pro meio da roda, o seu capa preta chegou pra mim e falou assim, ó, esse filho vai trabalhar na casa. Você vai trabalhar na casa, que não sei o que. Eu falei, que eu vou trabalhar na casa? Meia-noite. Foi meia-noite? Sério? É, Meia-noite. meia-noite. Aí eu falei assim, cara, eu não vou nada, né, cara? De boa. E aí a galera, um monte da galera dos Exu em volta de mim, e começou aquela gargalhada que não sei o que. Eu falei assim, caraca. Eu vou ter que entrar nesse trem, será? E fiquei, passou. Até que você me chamou, falou assim, ô, vamos lá fotografar na fazenda, que não sei o quê. Sim. E aí eu fui fotografar a fazenda e nunca mais saí do terreiro. Que foi no evento do ano passado, né? Foi. Das comemorações. Que do ano isso, passado. cara. Eu falei, não, esse aqui é pra mim mesmo, esse trem é muito bom, velho. E aí a gente voltando, né, no papo das comemorações de abril, esse ano que a gente tá completando aí os 5 anos de casa, de existência aqui no plano material, né? Que no plano espiritual isso já estava sendo programado já há muito tempo, e foi, como o Pai Sérgio falou lá, que foi desenrolando, né, as coisas para que conseguisse abrir de fato, né, o terreiro aqui no plano material. E lembrar aí a galera que a gente tá fazendo umas publicações lá no Instagram. Boa. Referente, né, a esse mês aí das comemorações. Então a gente tá postando alguns textos, algumas fotinhas lá. Então quem quiser acompanhar lá no Instagram também é @umbandatesv. Dá uma força Isso lá lá, pra galera, gente. segue lá e tal, curte as paradas. Compartilha também, pra dar uma boa. Isso. E aí, gente, acho que é massa a gente aproveitar também já pra agradecer a galera que tá ouvindo a gente, né? Isso. A gente, quando eu e o Thiago, a gente começou a conversar sobre essa questão do podcast, o terreiro já tinha um podcast, né? Que era encabeçado pela Débora, pelo Renan e tudo mais. E aí, na época da pandemia, deu uma parada e tal. E aí a gente sempre ficou pensando, o Thiago já trabalhava com isso, já tinha já uns rolês de podcast e tudo mais. E a gente ficou pensando de fazer esse quadro, né, de uma forma diferenciada, sem excluir o que já existia, até porque a gente vai continuar com Era mais aula, né, aquela amiga? Era um jeito mais e de tal. aula e tal. Mais didático, assim, né? É. E aí a gente pensou nessa coisa mais desconstruída, mas a gente quer manter os dois pra ter pra todos os gostos, digamos assim. E a gente ficou bem feliz, assim. No começo a gente tava meio preocupado, porque a gente tava com muita dúvida se começava ou não, tanto que a gente demorou pra iniciar. A gente já tava com esse projeto já
há um tempo pensando e discutindo sobre as possibilidades, como que a gente ia fazer, se ia rolar mesmo ou não e tal. E acabou que um dia a gente resolveu do nada, criamos coragem, fomos lá no parque gravar o primeiro episódio. E a gente tá se programando, gente. Então, inicialmente começamos aí com um episódio por semana, né? Que era pra ser toda segunda-feira, e essa semana acabou que deu uma enrolada ontem, nós não conseguimos gravar, mas viemos aqui, ó, hoje gravar pra vocês. Já são 10 horas da noite e a gente tá aqui gravando. E pra tentar manter aí esse nível, pelo menos por enquanto vai ser um por semana, que é o que a gente tá conseguindo fazer. Mas dependendo aí de como for rolando, a gente pode também pensar em fazer uns 2, né? Dá. Dá pra gente tentar aí. E assim, gente, esperamos que vocês deem aí os feedbacks. A gente tá tendo bastante feedback gostoso do pessoal da nossa corrente, que tá sendo Isso bacana tá sendo bem também. legal também, cara. E o pessoal da consulência lá que tem no grupo do WhatsApp também tem comentado bastante. A gente tá vendo que tá tendo um alcance legal pra uma coisa que a gente fez meio que com receio, assim, meio ressabiado e tal. Tá tendo um alcance legal, então a gente gostaria de agradecer aí os nossos ouvintes, né? Obrigado, galera. A gente fica muito grato. E a gente espera, de fato, que esteja sendo produtivo, né? Proveitoso, assim. Que a gente, de alguma forma, a gente consiga levar aí um pouco das questões relacionadas à Umbanda dessa forma aí, mais descontraída, nesse bate-papo. E a galera anda falando que tá divertido, ouvir, que não sei o que tá curtindo e tal, uns feedback massa demais, cara. Sim. E a gente vai tentar fazer a galera, até os próprios consulentes e tal, a galera que tá ouvindo, ver se participa mais aí, né? A gente vai tentar também, nós estamos pensando aí em alguns episódios, a gente abrir as perguntas da galera, né? Pra mandar áudio pra gente, a gente colocar no episódio aí, pra gente discutir um pouquinho, bater um papo aí. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que é importante também lembrar de vocês compartilharem aí com as pessoas os episódios, seguir a nossa... Tem um sininho lá também, que vocês podem clicar lá no sininho, que vai aparecer notificação pra vocês. Lá no Spotify, né? Você clica no sininho, lá tem a opção de seguir também, lá o podcast. Isso. E dá essa força aí pra gente. A gente espera os retornos, até as críticas, gente. A gente tá aqui também pra isso, pra ouvir. É bom a gente saber se vocês estão realmente curtindo ou não, o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês têm de dica e de sugestão pra gente. A gente tá super aberto, porque estamos aqui gravando pra vocês, então a gente espera esse retorno aí, né? É isso mesmo, galera. E a gente quer que vocês curtam, que vocês falem pra gente assunto. Pô, fala de tal assunto aí que a gente quer saber. Chama tal pessoa aí que a gente, do terreiro, que a gente gostaria de saber dela. Sei lá, fala aí pra gente. Dá um norte aí pra gente também conseguir interagir melhor com vocês, que vai ser uma parada mais massa ainda, né? E também, é claro, pra vocês não esquecer sempre de estar compartilhando a gente e tá sempre curtindo. Obrigado, viu, galera? Tamo junto. É isso, amigo? Se quem quiser mandar alguma sugestão, alguma dica de tema que a gente possa estar abordando no podcast, pode mandar no direct lá do Instagram, que a gente tem acesso mais fácil, consegue anotar lá tudinho. E agora nesse mês de abril tá um pouco corrido por conta das comemorações da nossa casa, então a gente vai... no Instagram vai ter mais as publicações referentes ao aniversário do terreiro, algumas coisas ligadas a isso. E depois a gente vai abrir as caixinhas de pergunta lá de novo, para que vocês possam estar interagindo com a gente. E lembrar, galera, que dia 15 é na Sexta-feira Santa, né, amigo? Não tem gira. Não tem gira. Isso. Tá, isso é uma coisa que acontece na nossa casa desde o primeiro ano também. Não é especificamente por conta do feriado em si, né, da Sexta-feira Santa, mas é algo que é o único dia que não tem gira no terreiro. Pra dar uma brecha. Que aí acaba sendo um momento que a maioria das pessoas às vezes vão visitar a família pra passar esse período da Páscoa aí junto e tal. E a gente acaba dando uma folguinha aí nesse dia, né? Fazendo uma folguinha pra gente também poder ter uma sexta-feira livre. Brincadeira. É isso então. É isso, amigo? Fechou? Acho que é isso, mano. Fechou. Tamo junto, então. Um salve aí, galera. Axé pra todo mundo. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, galera. Tamo junto demais. Espero que vocês curtam. Tamo junto. Salve, galera. Bem-vindo ao Papo de Terreiro, chegamos no 5º episódio aqui, tamo bem, hein? E eu tô aqui com o meu brother Caio Barcelos, meu nome é Thiago Moraes.
Salve, galera. Salve, Thiago. Salve, irmão. Estamos aí no nosso 5º episódio da primeira temporada do Papo de Terreiro. E hoje a gente vai bater um papo com o pessoal da diretoria executiva do TESE, que é uma parte importante, muito importante